Muito boa tarde a todas e todas que nos assistem. Sou Arthur Araújo, da Fundação Perseu Abramo, e já explicando que hoje estamos convivendo com uma certa conjunção de problemas de conexão, seja do Arthur Henrique, diretor da Fundação Perseu Abramo, que vai assumir a mediação desse encontro, seja do professor Pedro Serrano, que também até agora não conseguiu estabelecer a conexão conosco. Mas já estão conosco Carol Proner, agora Arthur Henrique parece que voltou, e Zé Eduardo Martins Cardoso. Arthur, você assume a partir de agora? Sim, com todo prazer, e espero que o meu computador agora não me cause nenhum problema. Como diz os nossos amigos da informática, você tem que dar nome aos computadores, o meu é Nós Travamos. A todos, meu muito obrigado. Agora eu vou para a plateia. Um abraço. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, queria me apresentar. Meu nome é Arthur Henrique, sou diretor da Fundação Perseu Abramo e secretário executivo do Comitê Internacional Lula Livre, que é presidido pelo nosso embaixador, companheiro Celso Amorim, sempre embaixador Celso Amorim, e temos hoje no Pauta BR, a qual eu já agradeço a presença de todos e todas, dos ouvintes, daqueles que estão nos acompanhando. Pauta Brasil é um programa da Fundação Perseu Abramo, em parceria com 247, o DCM, a Fórum, ou seja, um conjunto grande de parceiros que nos ajudam a difundir as pautas, os debates e as discussões importantes do momento. Um programa do Partido dos Trabalhadores, que é veiculado nas redes do Partido dos Trabalhadores. E no dia de hoje, esse programa, que vai ao ar todas as segundas, quartas e sextas, das 17 às 18, no dia de hoje nós temos, fruto, inclusive, da importância desse julgamento que teremos no próximo dia 14, um tema bastante fundamental para a estratégia, para aqueles que defendem a democracia, que é até que ponto vai a perseguição ao ex-presidente Lula. Portanto, nesse nosso programa de hoje, nós temos o prazer de ter presente para esse debate a nossa companheira Carol Proner, que é advogada, doutora em Direito Internacional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, membro da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. É um prazer enorme ter a companheira Carol aqui nos acompanhando nesse programa de hoje. Nós temos o nosso sempre companheiro José Eduardo Cardoso, bacharel em Direito, ex-ministro da Justiça de 2011 a 2016 e advogado-geral da União em 2016. Todos, tenho certeza, conhecem José Eduardo e esse período importante, não só da sua militância ao longo da vida, mas desse período importante, e estamos aguardando a entrada do Pedro Serrano, que também deve participar conosco desse debate de hoje, que é bacharel, mestre e doutor em Direito do Estado pela PUC, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Eu queria dizer, antes de fazer aqui uma rodada inicial de provocação e de debate, de discussão com vocês, que este é um programa que nós estamos priorizando o acompanhamento dos nossos comitês Lula Livre no exterior. Por quê? Porque há, evidentemente, sempre uma quantidade muito grande, e é importante que vocês saibam, de pessoas que estão no exterior querendo informações sobre tudo que está acontecendo. Se para nós que estamos aqui já é, de vez em quando, difícil de compreender a situação que numa semana está de um jeito, na outra semana está do outro,
mas principalmente do ponto de vista daquilo que acontece nos tribunais, nos processos e com a democracia brasileira, eu quero também já cumprimentar todos aqueles que estão nos acompanhando nas centenas de comitês internacionais, comitês existentes no exterior, Comitê Lula Livre, que tem feito um trabalho muito importante. Vocês sabem da mobilização histórica que foi feita ao longo desse último período e, portanto, é muito gratificante a gente ter informações vindas desses países, porque eles ajudam muito, junto, é claro, com juristas, intelectuais, eles ajudam muito a pressionar por fazer entrevistas, mobilizações no exterior, que acabam furando o bloqueio que a gente assiste aqui no Brasil por conta de que os veículos de comunicação, evidentemente, a grande maioria deles não passa as informações. Então, eu queria, de novo, agradecer muito a presença de todos e todas, de novo falar da satisfação de ter vocês aqui nesse debate de hoje, e queria já fazer uma primeira provocação à companheira Carol Proner, para que ela pudesse já, e também ao Zé Eduardo, já falar um pouco para nós do que é a chamada de capa desse nosso programa de hoje, ou seja, até que ponto vai, até onde eles vão com essa... Porque, veja, um processo que já dura 7 anos, que todo mundo, de alguma maneira, direto ou indiretamente, tem conhecimento das provas da suspeição e dos interesses que estavam em jogo da Lava Jato e do ex-juiz Sérgio Moro. Eu queria ouvir um pouco essa primeira provocação já com essa chamada do programa de hoje. O que se esperar do dia 14 e, principalmente, até que ponto vocês acham que eles vão com esse... claro que vão até o fim, o golpe na presidenta Dilma já demonstrou isso, mas ouvir de vocês a percepção de vocês desse processo. Carol, eu vou tentando aqui controlar, eu sei que é difícil controlar tempo, mas como nós temos 1 hora de programa só, a gente está falando aí em fazer uma rodada de 7 a 10 minutos. Se chegar mais um, a gente fica no 7, se chegar o Pedro, a gente fica no 7, senão a gente vai até os 10 para poder dar a chance de fazer mais uma rodada, e aí a gente encerra com as considerações finais de vocês. Seriam 2 rodadas, então. Então, Carol, muito obrigado de novo pela presença. Arthur, um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite, é um prazer dividir esse espaço aqui com o meu querido José Eduardo Cardoso, a quem eu tenho tanta admiração, respeito, e que está junto nessa batalha há tanto tempo, né? A pergunta é até onde eles vão, eu diria que a pergunta é quando é que isso acaba, né? Já passa da hora. E até vou fazer vou repetir aqui um pouco o argumento que nós usamos, Juarez Tavares e eu, que escrevemos um artigo que você comentou agora há pouco, José Eduardo, no início do programa, que é justamente o título do artigo é a exasperante hipótese da reviravolta, né? Que já é demais, né? É insuportável, é diferença também técnica entre suspeição e impedimento. E antes de mencionar esse argumento mais técnico e depois político, que eu acho que é uma coisa que importa para nós, e tentamos sintetizar essas 2 facetas desse processo e desse problema que nós estamos essa semana, a partir de 2 acontecimentos recentes, né, que geram instabilidade, insegurança, desconfiança, eu diria, né? Primeiro é a coluna do jornalista Merval Pereira e aquela incitação, né, a possibilidade de reviravolta do Fachin, como se ele tivesse usado ali de uma artimanha, de um artifício, para fazer depois votar contra ele próprio, se fosse necessário, e, portanto, como se ele tivesse preparado ali uma armadilha, dado o julgamento pela 2ª turma, né, do tema da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Então, essa coluna do Merval foi muito infeliz, ele foi muito criticado por tentar pressionar, interferir via
o poder que ele possui, representando aí, de certa forma, setores da mídia que também foram incondicionalmente na defesa da Lava Jato todo esse tempo, e isso foi muito desagradável. Eu diria que isso é um desserviço para o jornalismo. Essa foi um dos pontos importantes. Como sabemos que não se trata apenas de um jornalista, e sim de uma opinião ancorada num posicionamento midiático relevante e que costuma fazer, eu até usei uma expressão dura, eu usei a expressão da usura midiática sobre poderes. Acho que não é legal, não é jornalismo, não dá nem para chamar de jornalismo. O segundo caso é a própria manifestação do ministro Fachin nas páginas amarelas da revista Veja, na qual ele naturaliza a possibilidade de uma reviravolta, inclusive dizendo que não é incomum, né, que o colegiado possa, digamos, invalidar toda e qualquer deliberação que tenha sido tomada depois, pela turma, depois que ele despachou, depois que ele decidiu, né, ele decidiu, entre outras coisas, a perda de objeto do habeas corpus da suspeição, habeas corpus 164-493, aquele que tratou da suspeição e que foi julgado já pela segunda turma da forma como nós sabemos, por entender que ele entendeu que reconhece a extensão das nulidades com fundamento num artigo do regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Bom, esse posicionamento, ele diz que não é incomum, isso gera realmente uma situação desagradável, até pela situação da estabilidade jurídica de um direito subjetivo, inalienável, de alguém que tem o direito de ser julgado, e foi, por um juiz que deveria ser imparcial, e não parcial, e não suspeito. Então, aqui, nosso artigo do Juarez e meu, a gente começa dizendo isso. Nós sabemos que o dia 14 agora acumula 2 temas importantes para o Supremo Tribunal Federal. Um deles é o tema, evidentemente, preemente, evidentemente mais importante, que é o tema da pandemia. Então, a instalação de uma CPI para tratar da vida humana, do desrespeito à vida, do comportamento irresponsável e que deve ser responsabilizado pelo trato da Covid. Isso é uma coisa que surgiu de emergência e justifica-se que a pauta do Supremo receba esse tema presencialmente, quer dizer, virtualmente, mas numa condição de julgamento antecipando-se a essa pauta que estava marcada, que era, né, vamos dizer, o julgamento do agravo dos recursos da PGR contra a decisão monocrática do ministro Fachin, aquela que anulou os processos que tramitam na 13ª Vara por incompetência de juízo. Bom, o que nós dizemos ali é que, mesmo sendo premente a questão da vida e da Covid, não dá mais para esperar, e aí justifica o título desse espaço, dessa live, não dá mais para esperar até onde eles vão, até quando eles vão, né? Nós temos que ter um ponto final no caso Lula, nós precisamos de um ponto final, mas um ponto final de acordo com a Constituição e com as garantias do devido processo legal. Essa ameaça de reviravolta é exasperante, é insuportável. Nós não merecemos continuar nessa situação de tanta insegurança jurídica e política. Então, do ponto de vista jurídico, né, nós temos uma seguinte situação. Primeiro, a distinção entre impedimento e suspeição. O impedimento se inclui entre os elementos negativos dos pressupostos processuais, enquanto que a suspeição diz respeito à rigidez e integridade do procedimento. De qualquer modo, uma vez declarado suspeito, o juiz da causa seriam nulos todos os atos por ele praticado, desde o momento em que se mostrem presentes os motivos da suspeição. Quando se tratar de incompetência, serão nulos apenas os atos decisórios. Então, aqui está uma situação muito diferente. Nós, na questão da suspeição, que já foi julgada pela segunda turma, o que temos de nulidade é todo o processo, como se nunca tivesse existido. A competência, não, anula-se apenas os atos decisórios, de modo que podem ser recuperados, se distribuídos da 13ª, distribuídos para o Distrito Federal. Aqui, eventualmente, em outra legislação, podia sugerir que incompetência e suspeição são causas de nulidade semelhantes, né?
Mas o Código de Processo Penal nosso, no artigo 96, dispõe que a suspeição tem preferência sobre qualquer outra condição processual que sobrevier por motivo superveniente. O acusado, e aqui é muito importante isso, apesar de ser uma matéria técnica, é uma matéria de lógica, de justiça. E a gente pode entender, qualquer pessoa leiga pode entender. O acusado tem direito subjetivo a um processo penal democrático, a ser processado e julgado por um juiz imparcial, independentemente da competência ou incompetência do juízo. Por isso é que é mais abrangente, né? Mesmo que se reconheça a incompetência do juízo, isso não implica a perda de objeto de jeito nenhum da arguição de suspeição. Ao estabelecer a preferência para a declaração da suspeição, a regra do Código nada mais faz do que ajustar ao princípio de um Estado democrático de direito e dos pactos internacionais de proteção dos direitos humanos que são plenamente atendidos à medida que, no caso de um juiz suspeito, serão declarados nulos todos os atos processuais e não apenas os atos decisórios. Portanto, não se podem aproveitar os atos decisórios. Os atos são absolutamente nulos, jamais podem ser aproveitados. E reconstitui-se, como diz o Pedro Serrano em um artigo que a gente está publicando, reconstitui-se a humanidade do acusado, nesse caso, que foi desumanizado por um processo, né? O ex-presidente Lula foi desumanizado na categoria corrupto. Ele foi desumanizado ano após ano, foi acusado, teve sua credibilidade estampada em capas de jornais, foi humilhado pelas capas de jornais, mesmo antes de receber a primeira sentença. Depois foi condenado, em primeira instância, em segunda instância, já comprovadas as intencionalidades, a intenção de condenatória do juiz de primeiro grau, toda a armação da Lava Jato, inclusive, em torno disso, né? E, mesmo assim, foi aprisionado 580 dias, de modo que ele está com a sua humanidade, a sua condição humana de réu inocente, de ser humano inocente, comprometida. Então, abreviar essa situação, anulando os efeitos do HC, primeiro que isso seria impossível, não se pode reescrever a história, né? Nem mesmo o colegiado máximo, né, na sua máxima composição, nem mesmo por unanimidade, eu diria, porque ali já se fez história, ali já se condenou, já se absolveu, né, e já se atribuiu ao juiz a condição de suspeição, né? Isso eu diria que é uma condição jurídica. E do ponto de vista político, estou controlando o tempo aqui, Arthur, já estou em 9 minutos, mas eu termino rapidinho. Nós vimos, as recentes pesquisas indicam que o ex-presidente Lula, mesmo após a feroz campanha difamatória, no bojo de uma fraudulenta operação de combate à corrupção, com essa desculpa de combater a corrupção, aparece entre os primeiros nas intenções de voto, mesmo acusado, condenado, aprisionado, aparece como um dos favoritos, né, em alguns cenários. E isso, né, só com efeito nesse último mês da restituição pelo Supremo Tribunal Federal dos efeitos dos direitos políticos. Aqui não importa se a decisão foi monocrática, restituíram-se os direitos políticos. Não importa se a decisão foi de turma, foi o Supremo Tribunal que decidiu a suspeição. O Supremo é uno. Não existe isso de que o colegiado vai ser instância, né, instância recursal da turma. Senão nós teríamos que falar em quarta instância de jurisdição, né, José Eduardo? Depois eu gostaria de escutar o José Eduardo falando sobre isso, porque vai falar com muita segurança da experiência que tem. Então, nós temos aqui uma situação grave do ponto de vista político. Esse recente artigo do Le Monde Diplomatique, publicado por 2 articulistas, traz detalhes da transação lesiva aos interesses nacionais, que vem de muito tempo, que vem desde 2007, e que passou por dentro das nossas instituições, do nosso governo, num super esquema de ingerência de novo tipo, com agências internacionais aqui, né, e que, numa aspas da matéria, eles, referindo-se à Operação Lava Jato, sobretudo aos procuradores, entregaram tudo o que os americanos precisavam para detonar os planos de autonomia geopolítica brasileiros, cobrando um preço vergonhoso, que a parte do dinheiro recuperado pela aplicação no acordo de cooperação de ativos voltasse para o Brasil num fundo gerido pela própria Lava Jato, um fundo privado, a gente sabe disso.
Então, o jornal francês deixa claro que a operação, da forma como foi feita, teve como objetivo condenar Lula e tirá-lo do jogo das eleições de 2018. Então, a pergunta é, né, até onde eles vão? Já não basta o que fizeram com os danos irreparáveis às eleições de 2018, já não basta os mais de 175 bilhões de dólares de reais de desinvestimento na economia brasileira, os 4 milhões de empregos, né? Então, essa não é a primeira matéria que fala que a Lava Jato atuou no sentido regional, no sentido das guerras híbridas, né? E nós temos aqui uma situação que vai muito além do caso Lula, que envolve questão política, envolve a participação popular e o direito de voto de 2022, né? E que tem que ser tratada como uma forma de autorrespeito pelo Supremo Tribunal Federal, do Judiciário, como um poder soberano e independente de ingerência internacional e ofensiva aos interesses brasileiros. É isso, querido. Boa sua primeira fala, já para deixar claro alguns posicionamentos e, principalmente, tirar algumas dúvidas. O Zé Eduardo já tem aí pelo menos duas grandes questões para a sua fala nesse momento. Uma, se nós estamos falando de uma quarta instância da justiça, tá certo? Conforme a Carol provocou aqui, ou seja, agora o julgamento de turma vai ter um recurso, né? Mas eu também queria aproveitar na tua fala um pouco sobre essa tua percepção em relação... Está claro, está provado, não são convicções, são provas, né, temos todo o conhecimento e todas as provas dessa suspeição e dessa demonstração de interesses que estavam em jogo, tanto político quanto econômicos, por parte da Lava Jato, do ex-juiz Sérgio Moro e daqueles que estavam próximos à Operação Lava Jato, com tudo que foi feito no Brasil. E o discurso do combate à corrupção como forma de, inclusive, encobrir esse tipo de ataque à democracia, à Constituição Federal e aos direitos ou ao devido processo legal, como vocês gostam sempre de estar frisando. Então, queria te ouvir, Zé Eduardo Cardoso, nosso ex-ministro, a respeito dessas questões. Teu microfone... Zé Eduardo... Aí, acho que agora vai. Bom, primeiro, Arthur, muito obrigado. Queria agradecer a você por essa oportunidade, cumprimentar minha querida amiga Carol, que é uma das, sem sombra de dúvida, hoje, maiores juristas brasileiras, sempre com posturas adequadas, preparadas, capacitadas, enfrentando problemas da conjuntura. A pergunta que você nos faz, eu acho que ela exige alguma reflexão teórica e pragmática, a partir daquilo que a própria Carol sabiamente e corretamente expôs. Eu diria que, às vezes, nós temos uma falsa ilusão de que o direito ele é uma entidade que paira acima das sociedades. É como se ele tivesse uma existência neutra e, pura e simplesmente, ele seria aplicado em cada momento de acordo com, efetivamente, aquilo que as concepções jurídicas determinam. Não é verdade. Esse fetiche talvez tenha sido vendido e construído historicamente pela assunção do Estado de Direito, no final do século XVIII, que é um Estado fundamentalmente adequado às sociedades capitalistas, e que surgiu para atender às necessidades desta sociedade, trouxe conquistas humanitárias muito importantes, mas, ao mesmo tempo, ele atende ao ideário burguês no plano da sua ideologia, no plano da sua concepção, da sua legitimação e da sua afirmação. O direito, ele é sempre fruto de um processo histórico. Ele é fruto das disputas, da luta de classes, da disputa de grupos. Ele é fundamentalmente, umbilicalmente ligado com o poder. Se nós não tivermos a dimensão disto, às vezes nós não entendemos a realidade como ela se coloca. E isso tem que ser pensado desde 1988,
quando nós afirmamos na nossa Constituição a ideia de um Estado democrático de direito e tudo que sucedeu dali para frente. E o corte histórico que eu quero fazer é em 2013. Em 2013 nós começamos a ter grandes manifestações de rua, não tínhamos ainda uma crise econômica assentada, o governo Dilma Rousseff com grande popularidade e, subitamente, uma situação que ocorreu localizada de aumento de tarifas de ônibus desencadeou um processo que levou milhões de pessoas às ruas. Vários fatores determinaram isso. Não venho aqui agora discutir. Acredito que a crise da democracia representativa, uma série de situações surgiram e que determinaram esse contexto. Mas a verdade é que, a partir dali, houve uma perda de situação política favorável ao governo Dilma Rousseff, forças internacionais, forças nacionais muito complexas, que também o tempo não dá aqui para analisarmos, intervieram nesse contexto, e o resultado foi que, pragmaticamente, as elites conservadoras e neoliberais, dentro de um pacto político, encontraram a grande oportunidade para tirar do poder o governo que era fruto de um projeto que havia iniciado com o governo do presidente Lula e que colocava o Brasil numa outra situação. Milhões de brasileiros tinham saído da miséria, o Brasil se projetava no plano internacional de uma forma impressionante, ou seja, o Brasil crescia e isto incomodava no plano interno e no plano externo. E, claro, essas elites conservadoras e neoliberais, podemos chamar tudo de conservadoras, talvez autoritárias, neoliberais, tudo conservadores, a grande verdade é que se juntaram e resolveram por fazer um impeachment. Só que não tinham base para isto. Mas eles tinham o poder da mídia. Conseguiram conquistar situações importantes na sociedade, e o direito é reflexo dessa disputa de poder. Não havia na Constituição nada, absolutamente nada que autorizasse o impeachment de Dilma Rousseff. Mas o direito foi pura e simplesmente transformado num instrumento para a produção de um golpe. Porque destituir presidente legitimamente eleito fora das regras do jogo é golpe. E o direito foi utilizado para produzir este golpe. Desde então, desde a saída de Dilma Rousseff, nós passamos a ter a continuidade desse projeto. A continuidade de um projeto autoritário e neoliberal, que teve no governo Michel Temer a sua afirmação central, e depois, com o processo, a condenação, a prisão de Lula, a mesma situação de continuidade. Isto é o mesmo processo histórico. É um erro isolar isto. A mesma situação de relações de poder que destituiu Dilma Rousseff, o mesmo rasgar da Constituição que foi firmado para que Dilma Rousseff foi destituída do poder, foi feito com o presidente Lula. A Constituição foi realmente violada. Foi condenado sem provas, foi condenado por um juiz incompetente, foi condenado por um juiz suspeito. E isto, a situação de transformação imposta da realidade por essas forças conservadoras, mostrou-se mais poderosa do que nós para resistir. E é isto que aconteceu. Ou seja, o direito ele não paira acima das coisas decidindo, não. O direito é influenciado diretamente pela conjuntura política, pela luta de classes, pela disputa. E o direito, portanto, disse algo que a lei e a Constituição não diziam, mas era o que as forças políticas que estavam imperando naquele momento queriam que dissesse. Assim foi feito. Óbvio que essa disputa continua. Quando nós temos a situação da revelação das mensagens que Sérgio Moro havia escrito, trocado, que o senhor Delanhol havia escrito, que os membros da Lava Jato haviam trocado entre si, isto foi um destampar de situações que já estavam postas. Ou seja, efetivamente, já estava claro o arbítrio. Efetivamente, já estava claro que havia um projeto político quando o Sérgio Moro resolve assumir o governo de Jair Bolsonaro como ministro da Justiça, depois de ter prendido Lula, depois de ter divulgado uma delação de Palocci que não tem a menor consistência para influenciar nas eleições. Era um projeto político. E com as mensagens que foram divulgadas pelo Intercept, e aqui vai meu aplauso a Manuela Dávila, de quem tive a honra de ser advogado nesse caso, e é o Green Greenwald, por ter enfrentado aquele momento. Foi muito difícil, eu acompanhei tudo que era advogado dela. Né? Foi uma pressão brutal. Correu esse risco dela ser presa, do Green Greenwald ser preso. E, no entanto, tiveram a altivez, a coragem necessária para poder colocar a público aquilo que aconteceu. E o resultado foi mortal para a Lava Jato. Mortal.
porque aí se percebeu a verdade dos fatos. Aquilo que nós dizíamos que ocorria, efetivamente se transformou na verdade dita na boca deles. E, óbvio, o jogo começa a mudar. A disputa de poder começa a ficar desequilibrada. Jair Bolsonaro leva a sua visão autoritária, que faz com que certas forças conservadoras se descolem dele. Não totalmente, mas se descolem. Ele começa a ameaçar certas situações objetivas do Estado Democrático e certos setores conservadores, inclusive, que defendem o capital, não agradam, não gostam disso. E aí nós passamos a ter eixos de disputa que acabam refletindo nas decisões. É por isso que nós vamos ver o judiciário mudando de opiniões. Isto não é fruto do convencimento jurídico, é fruto da disputa política que faz com que certos argumentos sejam ouvidos certas horas e não sejam ouvidos em outras horas. Tem toda razão a Carol quando vem e fala, mas querem transformar numa quarta instância isto? Sim, querem. São aqueles que ainda querem resistir, que inventam expedientes jurídicos que são, com todas as vênias, como a gente fala, no judiciário, absurdos. Não tem o menor sentido, apenas para responder a pergunta da Carol. Né? Vejam, o juiz pode, no Supremo Tribunal Federal, decidir monocraticamente um habeas corpus, de acordo com o regimento, quando existe jurisprudência consolidada. Muito bem. O ministro Fachin decidiu, por quê? Monocraticamente, porque tinha jurisprudência consolidada. Claro. Só que depois, mais tarde, quando ele entende, ele afeta o recurso ao Supremo, mas espera aí, quando é que pode afetar o recurso para o Supremo? Quando há dúvida. Então não tinha consolidação jurisprudencial para decisão monocrática. Como é que é isso? Ou é lá ou é cá. Ou seja, utiliza-se o direito para respaldar posições da disputa política. E Lula hoje é um incômodo. Lula é o maior líder que a história brasileira teve no âmbito na perspectiva da transformação de esquerda. Ele é um problema. Lula pode ganhar a eleição. Então, há que se ler o direito pelas forças conservadoras e desta ótica tentar impedir isto. E vão tentar. E aí vem a pergunta inexorável que o Arthur nos fez logo no início, que eu tenho que responder no meu prazo que já acaba, que é a seguinte: até quando? Até quando isso vai? Até quando vão tentar transformar o direito de acordo com as disputas políticas a tal ponto de dizer que a lei não diz o que ela diz? Até quando? Eu me lembro de uma passagem clássica das Catilinárias do Cícero, em que ele, se referindo a Catilínia, ele falava: quosque tandem abutere Catilínia patientia nostra. Até quando Catilínia abusará da nossa paciência? E nós podemos perguntar a mesma coisa. Quosque tandem, até quando? Vão dizer que a Constituição diz uma coisa que ela não diz. Até quando vão desvirtuar a própria Constituição, que foi escrita para guarnecer uma sociedade capitalista, e quando não serve, ela é descartada? Até quando? Quosque tandem. A minha resposta, Arthur, é até quando eles tiverem poder para isso. Até quando nós não os derrotarmos. Até quando nós não impusermos a afirmação nossa, democrática, progressista, transformadora, contra a exclusão, na defesa de uma outra sociedade, numa situação social mais poderosa. Até lá, a briga será essa. Até lá, vão dizer que a Constituição diz o que ela não diz. Até lá, vão fazer perseguições políticas. Até lá, direitos serão transformados em armas contra aqueles que deveriam ser defendidos por esses direitos. Portanto, quosque tandem, até que nós ganhemos nas ruas a briga do poder. Ok, obrigado. Obrigado, Zé Eduardo, pela fala e também pela chamada, né, ao nosso debate com essa característica. Nós temos condição aí de fazer uma segunda rodada e me permitiria se é verdade, eu concordo que é verdade, nós termos plena consciência de que tudo que está acontecendo, ou que vem acontecendo nos últimos anos, eu diria
que, para mim, pessoalmente, ela tem um início de construção no processo da ação penal 470, no chamado mensalão, porque também ali havia 2 pesos, 2 medidas, havia 2 formas de tratar e havia 2 maneiras de se enxergar na luta de classe e na luta dos interesses que estavam em jogo, formas diferenciadas de se enxergar as pessoas e os seus respectivos processos. Mas eu queria retomar um pouco essa levada às últimas consequências. E é claro que a pandemia também nos traz os problemas da dificuldade de mobilização e de pressão nas ruas. Evidente que isso é possível de ser feito, mas a todo momento você tem essa preocupação e tem também uma dificuldade clara dos movimentos sociais diante de tudo que está ocorrendo no país nos últimos anos. Desmonte, isso tem, evidentemente, uma repercussão. Mas eu queria voltar na coisa da suspeição, porque, como disse a Carol, uma coisa é você impedir ou uma coisa é você discutir se o foro é o foro correto de incompetência do juiz de Curitiba e, portanto, deve ser o de Brasília. Outra coisa é o central, que me parece ser a tônica da nossa conversa de hoje, de que os interesses de classe que estavam e estão em jogo demonstram claramente uma suspeição. A dúvida que eu fico mas vai ser assim com qualquer juiz? Ou seja, você poderia ter isso com qualquer juiz? Não lhes parece que, do ponto de vista da defesa da democracia, nós precisamos ter garantias jurídicas de que isso não possa acontecer? E daí a importância de processos de retirada de juízes suspeitos ou de juízes parciais que votam conforme... Então, eu queria pegar um pouco este lado da suspeição, porque, às vezes, fico com a impressão de que, dada a luta de classes, qualquer outra pessoa, independente de quem seja, desde que tenham também estas necessidades de disputar conosco, ou seja, de defender a situação atual, teria a mesma solução. Não sei se deu para compreender, mas estou querendo provocá-los em relação à defesa da democracia e às garantias jurídicas de que a gente não tenha mais Sérgio Moros da vida sendo parciais em seus julgamentos. Era isso. Carol Proner, pode ser a Carol e depois o José Eduardo. Acho que depois ainda dá tempo de mais uma finalização. Arthur, talvez o que você se refira é uma espécie de cultura lavajatista ou autoritária do judiciário que permeia, que está no guarda da esquina, né? Que está no juiz da esquina, está no juiz de piso em cidades, em alguns lugares. Na verdade, eu participo de um grupo, por exemplo, que trabalha com chama-se guerras híbridas no direito do trabalho. Eles misturam um pouco um conceito geopolítico com processos de exceção que envolvem trabalhadores, direito do trabalho, garantias e direitos relacionados ao mundo do trabalho, promovidas por uma nova racionalidade que está no judiciário, que acompanha aquilo que o José Eduardo Cardoso brilhantemente expôs, já fazendo a ponte no início da fala dele, desse capitalismo que não pactua mais com a democracia, que não tem mais pacto democrático. Um capitalismo sem pacto democrático é austeridade econômica, autoritarismo político. Que tipo de judiciário combina com austeridade econômica e autoritarismo político? Precisa ser um judiciário que recorte direitos, que limite direitos, que defina os sujeitos, que defina e que desqualifique os sujeitos. Basta ver no Brasil hoje a situação da reforma agrária, os retrocessos institucionais que nós tivemos, da estrutura mesmo, da malha de proteção do direito à terra, por exemplo, para perceber que, pouco a pouco, o próprio judiciário desqualifica o sujeito que pede
direitos relacionados ao direito à terra, quer dizer, uma desqualificação do sujeito de direitos. Então, esse é um judiciário que combina com o capitalismo, um capitalismo cada vez mais totalizante, cada vez mais, né, austero, cada vez mais cínico, que não promete mais nada. Está ficando escuro aqui minha tela, não sei se vocês estão chegando, está acabando a luz da minha casa, aqui, estou num sítio aqui. Então, eu acho que aí tem um problema de modelo, o modelo do poder judiciário que sofre as consequências desse capitalismo de austeridade máxima. Como é que a gente conserta isso? Com um projeto de sociedade que seja um projeto democrático e de inclusão de direitos. Então, por aí, uma sociedade mais democrática, mais inclusiva, trará também como efeito uma situação de direitos, uma situação de um poder judiciário que acompanhe esse ritmo. Isso vai acontecer e tem a ver com isso. Agora, tem, especificamente na situação atual, desse uso do argumento do combate à corrupção, aqui eu tenho uma preocupação, Zé, Eduardo, eu acho que aqui nós temos um problema sério de modelo, e que não está resolvido, quer dizer, uma coisa, e aí o Cacai falou ontem comigo num programa, nós estávamos juntos, ele dizia, não misturemos as coisas, temos que ter tática e estratégia agora, o que interessa agora é terminar esse caso. Bom, eu concordo, então especificamente, ele é advogado, ele sabe das coisas, é correto, não há, lá no colegiado, no dia 14 ou na semana seguinte, quando for pautado, não há que se discutir suspeição, nada disso. Não é papel do colegiado, como nós já falamos. Não é papel discutir se o juiz é suspeito ou não. Isso a segunda turma já disse. E esses efeitos, inclusive, devem ser estendidos aos outros processos do Lula, porque também foi o mesmo juiz e também com os mesmos métodos. Então, não há que se discutir lá no colegiado se foi ou não foi suspeito. Isso não é papel do colegiado. Ele está certo, Cacai. Agora, é papel nosso, que estamos estudando a Lava Jato, descobrir o que aconteceu. Na medida do possível, inclusive, responsabilizar. Porque, afinal de contas, essa situação aí, né, dos acordos de cooperação técnica, não pode continuar desse jeito. Foram feitas coisas graves ali, mal explicadas, e agora o ministro Lewandowski já tem despachado, pedido informações junto ao Ministério da Justiça, junto à Controladoria Geral da União, ele está buscando informações para saber o que foi, quais são as informações que tem daquele período. Né? Inclusive, o José Eduardo Cardoso era ministro num período desse. Agora, isso vem de longe, porque até dá para localizar que essa estratégia aí do uso da cooperação técnica para moldar o direito das nações, dos estados em que eles querem fazer ingerência, isso vem de longe. Eu estudei a OMC e a tentativa da cooperação técnica era de fazer um... Eu estou ficando completamente no escuro, né? Mas acho que minha voz ainda aparece. A cooperação técnica era fazer com que a lei, por exemplo, da propriedade industrial e intelectual fosse igual ao que eles queriam, mais do que o TRIPS da OMC, quer dizer, a cooperação técnica internacional nunca é gratuita, ela sempre tem um propósito, e a cooperação internacional, né, de crimes transnacionais mostrou que veio. Esse combate à corrupção está travestido de uma forma de ingerência, esse é o lawfare assumido pelos meios militares dos Estados Unidos, muito mais barato, muito mais econômico, muito mais efetivo, né, muito menos traumático, invadir as economias e aquilo que interessa, o pré-sal, aqui no caso do Brasil, sem fazer uma guerra, sem derrubar um avião, sem precisar de porta-aviões, sem precisar de uma guerra civil ou de um tipo de ingerência clássica, tradicional, etc. Então, eu acho que aqui nós temos um problema de modelo. O papel do Ministério Público, por exemplo, eles estão dispostos a discutir o que eles fizeram? Estão dispostos a pensar no futuro? Ou acham que eles vão continuar tendo autonomia suficiente para fazer eles próprios serem o motor, né, o motor dessa cooperação internacional, o motor e o agente capaz de fazer sem passar pelo Poder Executivo? Sem passar pelos acordos políticos de proteção soberana, sem passar pelo Itamaraty? E o passado? Como é que fica esses acordos de leniência que foram feitos sem a devida forma e lesivos extremamente aos interesses nacionais? Então, eu acho que nós temos um problema de modelo. Esse menino que escreveu o artigo, Gaspar Estrada,
esse jornalista, eu estive com ele em Paris, denunciando o que acontecia no Brasil. Não é agradável ter que denunciar o Poder Judiciário do teu próprio país, é uma coisa desagradável, a gente não gosta de fazer isso, a gente ia lá para denunciar. Fomos até a Sciences Po, eu dei a palestra lá, e era assustador, porque os republicanos franceses não conseguem imaginar que o Poder Judiciário possa ter esse papel. Então, realmente, eu estou preocupada com o modelo. O que nós vamos fazer daqui para frente? Acho que a esquerda brasileira tem que se reorganizar e tem que ter uma alternativa de combater a corrupção sem lesar os interesses nacionais, como está fazendo a França, uma nova forma de organizar o combate à corrupção de forma com que os ativos realmente fiquem no país, a solução econômica de responsabilização da corrupção fique no país, sem ter que entregar a jurisdição a outro país. Zé Eduardo, para a sua fala e já para as suas considerações aí, que temos 10 minutos ainda, então ainda dá um tempinho. Olha, ainda bem que o brilho da Carol não vem da imagem do ambiente que ela está, mas vem da exposição dela, porque não vemos nada da Carol mais, agora ela fechou. Mas o brilho dela não necessita, evidentemente, das suas palavras, dessa imagem. Mas eu acho que a análise que foi feita é muito interessante, e nós precisamos entender o que houve para podermos projetar o futuro. Cada vez mais parece claro, e essa matéria aí do Le Monde, que cita a Carol, reforça uma convicção que eu já tinha, de que nós vivemos no Brasil um conjunto de situações onde a influência externa ela foi grande, absolutamente grande. Claro? E se nós olharmos muitas vezes como se utiliza a política antidrogas por força de algumas potências mundiais, nós vamos perceber como eles utilizam essa política antidrogas, seja para atingir a situação específica da política desestabilizando governos, seja também com interesses econômicos. O próprio caso Snowden nos mostrou isso. E aí vem a pergunta, por que será que Dilma Rousseff e a Petrobras eram investigadas pela NSA? Por que será que, efetivamente, naquele mesmo período, a Alemanha, através da chanceler Angela Merkel, eram também investigadas? Ou seja, tudo isso mostra que há muito mais coisa entre o céu e a terra do que supõe a vã filosofia. E, evidentemente, nós temos que tentar entender essa situação, através de que forma, e nas costas, muitas vezes, das autoridades brasileiras, certos programas de treinamento foram utilizados, não objetivamente para atingir as situações que eram propostas, ou seja, não para combater o tráfico de drogas ou para combater o tráfico de armas, não, mas foram utilizadas para projetos políticos golpistas em uma nova formulação. Antigamente se incentivava os golpes através de tanques. Hoje os golpes são incentivados de maneira mais sutil, por debaixo do mando do direito, por baixo de acordos de cooperação, como disse a Carol, a revelia de situações de governos legitimamente constituídos. Tudo isso tem que ser investigado, estudado, apreciado, né, e denunciado, até para efeitos punitivos daqueles que, evidentemente, serviram a interesses que não eram propriamente os interesses da população brasileira. Então, diante disso tudo, eu acho que nós temos que realmente fazer reflexões muito, muito claras, e não será fácil fazer isto. Vamos ter claro. Às vezes, os interesses corporativos que geram uma autodefesa intrínseca impedem que isto seja feito. Né? Nós da esquerda nem sempre somos assim. Honra seja feita à esquerda quando não está tendo políticas em órgãos que despertam atitudes corporativas. Nós, na esquerda, temos muitas vezes uma autofagia, que é uma coisa impressionante. A direita desenvolve um projeto e sai vitorioso, e nós, ao invés de olharmos os aniversários, vamos olhar, não, aqui o culpado é fulano, o culpado é ciclano. Isso é uma característica nossa, que acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não podemos ser corporativos ao extremo, mas também não podemos ser autofágicos. Né? Então, esta realidade da corporação, especialmente judiciária, da corporação do Ministério Público,
ela vai efetivamente fazer com que tenhamos muita dificuldade para que seja admitido que de fato aconteceu, a não ser que nós mostremos a evidência, a não ser que nós mostremos os fatos. E por isso a Carol tem razão, nós temos que aprofundar, nós temos que investigar. Esse trabalho jornalístico que o Le Monde fez, ele é precioso, ele coloca situações, por exemplo, que eu não conhecia. Eu não sabia daquela pessoa norte-americana aqui no Brasil, eu não sabia, o que eu sabia, e na época que tudo começa, eu era deputado. Eu via programas serem realizados na perspectiva de combater a criminalidade. E que criminalidade se combatia? O narcotráfico, que é um problema grave, tá certo? Se combatia o tráfico de armas, que é um problema grave, o tráfico de mulheres, que é um problema grave. Então você começa a ter iniciativas nesse campo, só que o que por trás disso está é um projeto de cooptação que, evidentemente, transcende aquilo que você, enquanto governante, deseja que ocorra. O resultado qual é? Nas tuas costas, certos segmentos da corporação, trabalhando com setores midiáticos e sob influência internacional em diversas dimensões, acabam chegando a propósitos que, repito, não são combater o narcotráfico, não são combater o tráfico de drogas, o tráfico de armas ou o tráfico de mulheres, mas acaba acontecendo uma outra dimensão. Então, tudo isso precisa, sim, ser esclarecido, precisa ser colocado em pratos limpos. Se, por um lado, nós temos objetivos táticos imediatos, a tática se faz dentro de uma estratégia, né? Aliás, é a clássica distinção dos dois conceitos. Onde eu quero chegar? Porque se eu perco a dimensão do que eu faço hoje na perspectiva do que eu quero, eu acabo fazendo coisas erradas hoje. A dimensão estratégica, ela justifica a nossa tática, é ela que orienta a nossa tática. Às vezes a tática pode ser recuar, às vezes pode ser avançar, às vezes a tática pode ir para a esquerda, para a direita ou para o centro, mas dentro da perspectiva estratégica. Ou seja, não perceber isso é transformar tática em estratégia, e aí fatalmente significa trocar uma guerra por uma batalha. Claro? Eu acho que esta é a dimensão que nós precisamos ter neste momento, que é um momento de descoberta, né? Nós vamos ter muita coisa pela frente para descobrir. Eu tenho certeza disso. Nós vamos descobrir muita coisa. Inclusive, eu gostaria de viver, Carol e Arthur, para poder entender tudo o que aconteceu nesse período. Algumas das coisas das quais eu tenho uma intuição, e outras que eu nem talvez intua. Mas eu tinha muita vontade de não ter do além que descobrir o que aconteceu nos dias de hoje. Eu queria, em vida, descobrir estas situações que realmente me trazem alguma perplexidade. E que, às vezes, nós do campo da esquerda tentamos explicar autofagicamente, quando, na verdade, existem coisas muito mais profundas que, às vezes, a nossa simplificação autofágica não permite perceber na explicação do que nos acontece no cotidiano. Espero, antes de deixar esta vida, e eu pretendo demorar bastante para deixá-la, se Deus assim me ajudar, descobrir tudo aquilo que aconteceu nesse período. Até para virar para certas pessoas e dizer, tá vendo, rapaz, como você falou bobagem? Obrigado, Zé Eduardo. Esse final foi interessante, para dizer o mínimo. Carol, suas considerações finais, que eu já vou depois também agradecer muito a presença dos que nos ouvem lá do exterior e aqui do Brasil também, mas suas considerações finais e a gente vai para o encerramento. Agora, com toda a sua luminosidade, Carol. Uma luz aqui lateral, está muito difícil aqui. Mas, assim, agradecer também o convite, dizer que eu quero só fazer uma observação a partir justamente do que o Zé Eduardo falou. Mal comparando, mas eu acho que a gente vai naturalmente, historicamente, eu também espero chegar lá nesse dia. Espero que você venha muito, eu também, para poder ver o que aconteceu. Tem aquele filme do Camilo Tavares, né, O Dia que Durou 21 Anos, que mostra justamente esse complô com a Casa Branca, a CIA, durante a ditadura militar, toda a influência norte-americana que entrava por aqui, e que só fomos saber ao final, com documentos que estavam nos Estados Unidos, né?
Eu acho que dá para fazer uma comparação aos tempos contemporâneos, sim. Guerras híbridas, guerras de novo tipo. Eu estou até com livros aqui que eu uso muito, não sei se dá para ver, do Luiz Alberto Muniz Bandeira, e também a Segunda Guerra Fria e a Desordem Mundial. Ele trabalha isso, né? Essas guerras híbridas. E acho que nós vamos precisar de uma justiça de transição. E entre os processos de transição desse período, Zé, eu acho que está não permitir, né, esse processo de deixar disso, vamos encerrar esse assunto, não tem que olhar o spoofing, deixa para lá, vamos logo devolver os direitos políticos do ex-presidente Lula para que daí a vida continue, a vida que segue, não, né? Acho que não, a gente não vai se conformar muito facilmente com isso. Talvez isso não seja nem tático, nem estratégico nesse momento, mas mais adiante ali nós vamos ter que falar sobre isso. É verdade. E em algum momento nós vamos ter que recuperar a condição institucional, política e de poder, como dizia José Eduardo no início da fala, para poder levantar o tapete e olhar o que ficou para baixo, né? Porque estão querendo fazer um negócio meio de deixa disso. E se nota isso, infelizmente, inclusive nas instâncias superiores do Ministério Público e também, de certa forma, até certo ponto, há uma tendência com relação a alguns membros do Supremo Tribunal Federal. É uma pena. Eu não sou advogada da Lava Jato, eu não sou advogada, eu sou acadêmica, eu trabalho pela academia, então a minha indignação veio do modelo. Porque eu sei, como dizia o Arthur, se a gente não tiver uma solução para isso, daqui a pouco aparece outro Sérgio Moro. Aliás, tem vários que podem se prestar a esse papel de traição nacional, né, de traidor nacional. Para mim, é claríssimo o papel de traição. Ele não teve nem coragem de falar sobre essa matéria do Le Monde, porque ele não tem o que dizer. O que está escrito ali é criteriosamente, rigorosamente verdadeiro, e ele não pode responder a isso. Ele tem que ficar lá, né, quieto, escondido atrás do contrato com essa empresa que está fazendo a recuperação de ativo das empresas, a recuperação judicial das empresas que ele ajudou a quebrar. É isso. Valeu, Carol, muito bom, obrigado. Chega de transição por cima e, né, e pela pactos de silêncio, né? Marcadas pela história brasileira, infelizmente. Mas eu queria agradecer muito vocês pela participação. Nós, claro que aqui difícil. Vamos começar a fazer o levantamento depois do final da live, mas com certeza nós tivemos participação de companheiros e companheiras de Roma, Londres e Madrid que acompanharam essa nossa programação, esse nosso debate de hoje, os comitês no exterior. Estamos reproduzindo no Comitê Internacional o histórico todo dessas mobilizações que foram feitas, capitaneadas pelo Celso Amorim, mas com vários companheiros e companheiras da equipe que ajudaram muito nos contatos no exterior, com personalidades, com o movimento sindical internacional, que teve um papel fundamental nessa construção da luta pela democracia no Brasil e pelo Lula livre. Então, eu queria, em nome de todas essas pessoas, agradecer muito esse debate, que foi muito elucidativo. Acho que pegamos pontos importantes e os pontos principais do que deve ocorrer aí nos próximos dias, seja no dia 14 ou um pouco mais para frente, mas também falamos sobre a pauta Brasil, falamos sobre a necessidade de um novo modelo, necessidade de um projeto que discuta, inclusive com os atores, Ministério Público, juízes, com todos os envolvidos, que se discuta com os atores um novo projeto, uma nova proposta que fortaleça a nossa democracia. Isso é essencial e fundamental. Então, quero aqui, em nome da Fundação Perseu Abramo, do Partido dos Trabalhadores, agradecer muito, mais uma vez, pela presença de vocês, e esperando poder retomar e revê-los, e com saúde, cuidem-se, e espero que todos nós possamos aí, como disse o José Eduardo, nos encontrar daqui a muitos anos pela frente, com saúde, vacinados e preparados para a luta, que ela não acaba, é contínua. Valeu, obrigado. Um abraço para vocês, tchau, um beijo.
Tudo certo, né? Tudo certo, Arthur. Maravilha, valeu, um abraço, Márcio.